Denilson Nenes, Denilson Ninóis, conta tudo, Denilson Show. Grande aí, Neg. Sempre um prazer, meu parceiro. Boa tarde pra você, boa tarde pro ouvinte Band News FM. Grande Fábio, meu parceirinho da Casa de Vidro. Tudo certo? Tudo certo. Um abraço a todos vocês. E começar falando de algo que tem me preocupado muito. Eu acho que todo mundo que trabalha com o esporte acaba se preocupando, né? O futebol é tão apaixonante, né, cara? A gente gosta tanto de... Enfim, eu que fui atleta e hoje trabalhando com a comunicação diretamente com o esporte. E sempre com muito prazer, com muita entrega e sempre muito chato a gente falar sobre isso. A gente começa falando sobre a violência nos estádios, dos torcedores e tudo mais, até mesmo às vezes dentro do próprio campo com os protagonistas. E hoje a gente preparou ali, por exemplo, o jogo aberto, falando do que seria a rodada. Enfim, tem Flamengo, né, que joga contra o Cuiabá. Tem o Corinthians, que joga contra o Atlético Paranaense. O Juventude, ontem, que perdeu para o Santos. Uma vitória importante do Santos, mas precisamos falar da invasão. Invasão? Será, Denilson, que é invasão? Aí tá a questão, né? Porque a gente fala muito dessa questão ao torcedor, ou organizada, ou esse tipo de ser humano, de cidadão. Eles invadiram o centro de treinamento do Botafogo. Peraí, invadiram ou a diretoria falou, dá uma passadinha lá. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque a gente fala muito da questão da invasão do torcedor num centro de treinamento e às vezes o próprio diretor falou assim, não, vai lá colocar uma pressão. E o fato é que isso aconteceu hoje, na manhã desta quarta-feira, lá no Rio de Janeiro. Torcedores ou parte sei lá, uns 15 torcedores do Botafogo entraram ou invadiram, eu não tenho essa informação, seria muito importante que o Botafogo viesse a público e falasse sobre, porque é algo muito, muito sério, porque se a gente fala de uma invasão, isso é crime. Claro. Né? Então, seria muito importante o Botafogo vir a público e falar sobre tal acontecimento. O fato é que alguns torcedores entraram no centro de treinamento do Botafogo, principalmente ali no departamento médico, onde os jogadores que estão ali machucados não podem fazer nada, não podem ajudar. O fato é que é algo que aconteceu e a gente tem que falar que não pode acontecer mais esse tipo de situação. Falar de coisa boa. Ontem teve o começo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, lá no Alfredo Jaconi, enfrentou o Juventude. Um primeiro tempo até confortável para a equipe do Juventude. O Ricardo Bueno fez um 1-0, metade ali do primeiro tempo. Estava um jogo controlado até a expulsão do Yuri. Na reta final, praticamente no último minuto do primeiro tempo, o Auro, que jogou como lateral direito ontem, também tinha recebido um cartão amarelo no primeiro tempo. E aí o Busto, inteligentemente, tira o Auro para o segundo tempo, coloca o time mais ofensivo e aí tem aí essa fase, de Marcos Leonardo e também do Ângelo, apesar do Ângelo não ter marcado o gol, mas é um cara que já jogam juntos há muito tempo nas categorias de base, então tem um entrosamento aí, ele consegue achar o Marcos Leonardo faz o gol, dá a vitória pro Santos, uma vitória importante. O Santos vinha oscilando demais fora de casa e ontem conseguiu uma vitória importante, porque fez um jogo muito interessante no segundo tempo, devido a esse jogador a menos por parte do Juventude, e aí o torcedor na reta final do jogo, do Juventude. E aí a gente tem que ressaltar esse tipo de manifestação, esse tipo de cobrança no estádio, na vaia, na frase de, enfim, não foi o caso ontem, mas o time sem vergonha, que aconteceu no jogo contra o Avaí, para derrota do Botafogo, no jogo contra o Avaí, o torcedor começou a falar time sem vergonha e tal. Esse tipo de manifestação, na minha opinião, e até trago a minha experiência como atleta de futebol, machuca mais o atleta do que você invadir centro de treinamento. Então a vaia, as frases feitas no estádio, o jogador fica mais preocupado do que o cara ir lá e botar o dedo na cara dele dentro de um centro de treinamento. Então ontem o Juventude começou a ter esse tipo de cobrança, até porque o time está na zona de rebaixamento e a perspectiva é que continue. Porque o rendimento, principalmente na derrota contra o Corinthians e também ontem na derrota contra o Santos, é um rendimento muito ruim, então o torcedor do Juventude realmente tem que ficar preocupado, Fabião. É isso. É isso. Tá dito? Temos um confronto interessante hoje, né? Porque o vice-líder entra em campo, dando aí essa pressão, marcando essa pressão ainda mais pro Palmeiras, que entra em campo amanhã. Mais uma vez o Corinthians entra em campo primeiro do que o líder do campeonato. E pega o Atlético Paranaense, que melhorou muito desde a chegada do Felipão, né? 9 jogos, 6 vitórias do Felipão, sob o comando do Atlético Paranaense. Não dá pra negar. 70 e poucos % aí de aproveitamento sob o comando do Felipão. Aquele Atlético que estreou no campeonato tomando de 4-0 do São Paulo é completamente diferente desse que ocupa a quinta posição. É outro time. Campeonato. Parabéns ao Felipão, que para aqueles que pensam que os treinadores mais velhos estão ultrapassados,
Tá aí, Mano Menezes dando certo no Internacional, fazendo o time jogar um pouquinho melhor, e o Felipão fazendo um grande trabalho com o Atlético Paranaense. Beleza? Show de bola. Partiu o Ineg, meu parceiro. Valeu! Um grande abraço, valeu. Tem Tchau, gravação tchau. hoje, né? Hoje é a última, ufa. Opa! Hoje é a última. Valeu. Um Boa abraço. sorte, Tchau, tchau. tchau.